Ações da JBS têm nova queda com a possibilidade de empresas evitarem negócios com a companhia. O preço do mamão sobe mais de 130% no Espírito Santo. E a semana começa com alta para os preços do café e queda para soja e milho. O mercado do campo desta segunda-feira, 12 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3. A semana começou com alta para o dólar e queda para o Ibovespa, impulsionados pela situação política aqui no Brasil. Na última semana, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, absolveu a chapa Dilma Temer da cassação. Isso aconteceu num julgamento que começou na última terça-feira e foi até sexta-feira. Isso teve um peso no início da sessão de hoje. Mas logo depois o dólar passou a subir, com investidores ainda muito preocupados de que o Michel Temer pode ser ainda indiciado por uma denúncia pelo Rodrigo Janot, que é o procurador da República. Por conta disso, o dólar voltou a subir e acabou encerrando esta segunda-feira com ganhos acima de R$ 3,30. O dólar teve uma alta hoje de 0,63%. Na máxima do dia, a alta chegou a 0,70%. No fechamento, dólar cotado a R$ 3,31 mais 20, perdão. Já o Ibovespa teve um dia de queda, também muito apreensivo o mercado por conta dessa situação política. Os investidores ainda esperam para ver se o presidente Michel Temer terá forças para aprovar as reformas necessárias lá no Congresso Nacional. Com isso, um dia de queda para as principais ações negociadas na Bolsa e o Ibovespa à vista ficou em 61.700 pontos. A queda de hoje foi de 0,82%. Entre as principais quedas do índice Bovespa, mais uma vez, ficaram as ações da JBS. A queda de hoje foi de quase 4%. No fim do dia, as ações ficaram negociadas abaixo de R$ 7,00 a R$ 6,99. A queda foi de 3,98%. No preço mínimo do dia, as ações atingiram R$ 6,96. A agência de classificação de risco Moody's, que é uma das principais agências de classificação de risco do mundo todo, rebaixou a nota da JBS de Ba3 para Ba2 e manteve uma perspectiva ainda negativa para a nota da empresa, ainda poderá ter um possível rebaixamento. No comunicado, a Moody's afirma que esse rebaixamento nas notas reflete os riscos contínuos relacionados a possíveis processos judiciais futuros, a governança da empresa e a possíveis danos à reputação da JBS. Além disso, para a agência, esses riscos podem prejudicar as operações no mercado da JBS. Alguns analistas do mercado financeiro dizem que essa queda mais forte nas ações hoje aconteceu porque muitas empresas já veem a possibilidade de parar de fazer negócios ou evitar os negócios com a companhia. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre a previsão do tempo, após o frio extremo do final de semana e geadas em pontos localizados, a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos conta como ficam as condições para o centro-sul do Brasil nesses próximos dias. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. A região sul tem recebido altos volumes de água no decorrer dos últimos períodos que acabaram provocando perdas na maior parte das lavouras, especialmente em Santa Catarina. Com essas chuvas muito volumosas, acabaram deixando a umidade do solo bastante elevada na maior parte da região sul, ainda estado de São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul. Mas foi em Santa Catarina que os registros de perdas foram maiores. Especialmente na região de Içara, as lavouras de feijão acabaram sendo perdidas em até 80%. Agora, no
Vale do Itajaí, as perdas acabaram ocorrendo principalmente nas lavouras de aipim e também nas lavouras de hortaliças. No decorrer dos próximos períodos, a expectativa agora é que essas instabilidades percam intensidade e o volume de chuva seja menos expressivo. Então, não deve causar mais problemas nas lavouras. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa é de pancadas de chuva agora que se concentram principalmente entre São Paulo, sul de Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul. E pelo menos até o dia 17 de junho, o volume de água deve ultrapassar 30 milímetros na faixa leste do estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. Na maior parte da região sul e também no norte de Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso, o tempo segue mais firme e sem chuva. Agora, no decorrer do segundo período, as instabilidades voltam a se concentrar na região sul. Mas agora os volumes de água não tendem a ser tão expressivos que nem tem ocorrido durante os últimos períodos. E durante o período do dia 17 até o dia 22 de junho, os volumes de água na região sul não devem ultrapassar 15 milímetros. E segue chovendo também no litoral do sudeste, mas de forma bastante fraca e isolada. Enquanto que no interior da região sudeste e também no centro-oeste, o tempo é firme e o predomínio é de sol. Agora, no decorrer do terceiro período, esse padrão de chuvas ainda se mantém. Na região sul, a chuva ainda segue ocorrendo, mas agora perde cada vez mais intensidade. E durante o dia 22 até o dia 27 de junho, os volumes de água na região sul não ultrapassam 5 milímetros. Já na região sudeste, ainda há expectativa de algumas pancadas de chuva no litoral norte, enquanto que na maior parte do interior do sudeste e também do centro-oeste, o tempo é firme e sem chuva. Então, pelos próximos períodos, não há expectativa de pancadas de chuva fortes, especialmente na região sul, e não deve mais acabar causando transtornos, especialmente nas lavouras de Santa Catarina. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. E justamente esse tempo mais frio dos últimos dias é que tem diminuído a oferta do mamão Havaí no norte do Espírito Santo e sul da Bahia. De acordo com os pesquisadores do CPEA, as temperaturas mais amenas fazem com que a maturação do mamão demore mais. E aí tem uma oferta menor no mercado, o que impulsiona as cotações, mesmo com uma demanda ainda retraída nessa época mais fria e também por conta do menor poder de compra do consumidor, o consumo caiu nos últimos meses. Só que essa temperatura mais baixa, essa oferta menor, tem impulsionado a cotação do mamão, principalmente no estado do Espírito Santo. Por lá, na última semana, de acordo com o CPEA, entre os dias 5 e 9 de junho, a cotação média ficou em R$ 1,25 por quilo. A alta é de 131% no valor, se comparado com a semana anterior. De acordo com os colaboradores do CPEA, no sul da Bahia, onde também há produção de mamão Havaí, a alta nos preços ficou em torno de 120%, 130%, assim como no Espírito Santo. Bom, no próximo bloco você vai ver os destaques do mercado do café. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. A segunda-feira começou com preços mais altos para o café negociados na Bolsa de Londres e também na Bolsa de Nova York. No último final de semana, aqui no Brasil, as temperaturas caíram bastante, principalmente nas regiões produtoras, mas não foram registradas geadas amplas que provocaram quebra no potencial produtivo. Mesmo assim, o mercado está apreensivo com as temperaturas mais baixas aqui no cinturão produtor brasileiro e, por conta disso, os valores se mantiveram em alta no início desta semana. Começamos com os preços do café robusta negociados lá na Bolsa de Londres, que tiveram alta de mais de 1% hoje. O contrato de julho já chega agora a $2.030 por tonelada, uma alta de 1,39%. Para setembro, $2.048 por tonelada, alta de 1,33%. Novembro, a $2.038 a tonelada, sobe 1,34%. E o contrato de janeiro de 2018, a $2.016 a tonelada, tem alta de 1,25%. O mercado do café vem numa recuperação desde a última semana. No início da semana passada, os valores chegaram a ser negociados abaixo de $2.000 e agora já tem uma boa alta. O mesmo aconteceu para o café arábica lá em Nova York,
que já registra a quarta sessão seguida de alta. Mesmo assim, os contratos mais curtos não passam de $1,30 por libra-peso. O contrato de julho chegou a $1,27 por libra-peso, uma alta de 0,82%. Agosto e setembro, negociados a $1,29 por libra-peso, sobem 0,73%. E o contrato de dezembro, a $1,33 por libra-peso, tem alta de 0,71%. Você acompanha também como ficaram os preços do café aqui na Bolsa de São Paulo, acompanhando essa tendência de alta, mercado de olho no clima no Brasil. O contrato de setembro fica a $154,10 a saca de 60 quilos, alta de pouco mais de 0,5%. Para dezembro, $158,45 a saca, a alta é de 0,96%, e o contrato de setembro do ano que vem, já $165,85 a saca, tem uma alta de 0,85% se comparado com o preço da última sexta-feira. Bom, a Associação Nacional dos Sindicatos Rurais das Regiões Produtoras de Café e Leite, a Sincal, entraram com uma ação para que haja uma mudança no cálculo do preço mínimo do café. Veja mais detalhes na entrevista. Matiela, obrigado por ter vindo. Obrigado. Vamos lembrar que nós tivemos uma modificação no Estatuto da Sincal. Agora é a Associação Nacional dos Cafeicultores? Associação dos Cafeicultores do Brasil. Associação dos Cafeicultores do Brasil. Exatamente, porque nós temos que colocar tudo dentro da mesma cesta. É o agronegócio café, tanto arábica, tanto quanto robusta. Não podemos ter essa diferenciação, existia uma certa incompatibilidade de sempre o arábica e contra o robusta. O mercado que dita as normas, se ele quiser tomar puro arábica, que toma, se quiser misturar com robusta, que tome, então é o mercado. E tudo é agronegócio café. Tanto faz um produtor de café arábica, tanto quanto um produtor de café robusta, as dificuldades de produção, as questões de mercado são as mesmas. Então vamos falar agora nessa nova fase que vocês avançam na discussão de alguns assuntos importantes. Isso. Né? Aquela diferença que o Brasil tem quando vende café lá fora, essa é uma luta constante da Sincal, né? Essa é uma luta constante da Sincal, porque nós não podemos concordar, Puga, com esse leilão tipo Vale, que é o leilão reverso. Entra um exportador vendendo a menos 20 centos de dólar por libra-peso em Nova York, sobre Nova York, contrato C, entra o outro vendendo a menos 21, o outro a menos 22, quer dizer, virou um leilão. E ao final das contas, nós acabamos perdendo 62, 65 dólares por saca ano. Se nós colocarmos isso vamos dizer, num patamar de 36 milhões de sacas, que nós temos exportado 35, 36 milhões de sacas, nós estamos perdendo aí, no mínimo, 2 bilhões e 200 milhões de dólares por ano. Num total de 20 anos que vem praticando essa política, o Brasil está perdendo 45 a 50 bilhões de dólares. É inaceitável. Inaceitável. Isso deveria estar irrigando a economia cafeeira, o setor produtivo, né? Os trabalhadores rurais, que tem 3 milhões de trabalhadores rurais, tem aí 320 mil cafeicultores, e esse dinheiro serviria para poder irrigar as regiões, aumentando o IDH, aumentando o comércio, a arrecadação de impostos e tudo mais. Nós não podemos concordar com esse tipo de mercado, não tem bolsa para o mercado brasileiro. Essa sistemática, o Brasil está totalmente contra o mercado, contra a lei de mercado. Nós estamos fazendo dumping, né? E vendendo abaixo do custo de produção. Inaceitável. Agora nós temos um encontro, o primeiro Fórum Mundial de Cafeicultores, que vai ocorrer em Medellín. Isso. A Sincal estará lá? Estaremos lá. Eu estarei, provavelmente o Marcelo Paterno também já confirmou a presença. Nós vamos para o fórum, tá certo? E nós vamos colocar todos os pontos inerentes a essa política caótica que nós temos aqui no Brasil. Eu acho que o mercado mundial tem que saber. Hoje nós estamos num mundo globalizado, como você acabou de falar agora há pouco, tá ok? Então, quem fala a verdade não merece castigo. Já que nós não conseguimos resolver os assuntos aqui internamente, dado a esse conluio que existe no mercado de café, então vamos mostrar para o mundo o que é que está acontecendo. Nós vamos falar com as diversas representatividades, vamos falar em público, vamos tomar a palavra lá na plenária e vamos falar o que está acontecendo no mercado do Brasil. Nós não podemos formar dumping. O dumping é uma regra que ela não pode ser desestabelecida, ela é estabelecida pela OMC, né? E o Brasil tem que cumprir, pelo menos com isso. Por quê? Vendendo abaixo do custo de produção está prejudicando
toda a nossa cafeicultura e também a cafeicultura mundial. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mercados novos. Há alguns minutos você lembrava Sim. que nós temos mercados amplos para o Brasil, Isso. no que diz respeito principalmente a cafés especiais, cafés diferenciados. Isso. Vamos dizer assim, o café hoje ainda é uma commodity, tudo entra no mesmo processo de venda? Tudo entra no mesmo processo de venda. Eles conseguiram comoditizar o café. E, na verdade, o café tem que ser descomoditizado. Essa é a nova tônica que nós temos que tomar em cima da cafeicultura. Por quê? É o que aconteceu com o vinho, né? Meu pai comprava barril de vinho que vinha de Portugal, da Espanha. Depois passou-se a engarrafar o vinho, fazer o terroir, fazer vinhos distintos. E no Brasil nós temos a mesma situação para o café. Nós temos cafés especiais de excelentes qualidades. E o mercado mundial está tendendo a essa demanda de café especial. E mesmo o mercado brasileiro. Quando nós visitamos as cafeterias aqui em São Paulo, nos grandes centros, nós percebemos que eles estão dentro da segmentação de café especial. Então está crescendo. Nos Estados Unidos, para ter uma ideia, hoje cresce 20% ao ano o consumo de cafés especiais. A mesma coisa está tendo na Europa. Então, os últimos dados estatísticos que eu tinha é que se tomava 30% do café fora de casa. Hoje, na Europa, toma 60% do café fora de casa. E aí, as cafeterias precisam de cafés especiais para poder manter aquela clientela. Então, esse mercado está mudando e a tendência dos cafés especiais ela é crescente. E existe no Brasil excelentes café. Tanto o café pontuado pelo Brasil Special Coffee Association, que é a BSCA, tanto pelo SK, que é Special Coffee Association América, né? Então, nós temos essas duas tabelas de classificação de cafés especiais e esse mercado está crescendo. E os produtores estão começando a se inteirar disso, e eles têm que se inteirar cada vez mais. E penso que uma da maneira de descomoditizar o café é pontuando esses cafés por qualidade. E não ficar vendendo uma commodity como nós estamos fazendo. Totalmente errado, né? Nós não estamos explorando esse valor agregado no café. O café especial é o segmento que vai crescer muito e nós vamos conseguir descomoditizar o café em cima disso. Bom, a Sincal, agora Associação dos Cafeicultores do Brasil, né? Mudou o nome, tem muita luta pela frente. Agora uma pergunta, o cafeicultor está consciente desse processo? Ele está aderindo ao movimento da Sincal? Porque a união é difícil na cafeicultura, né? Muito. A cafeicultura tem 320 mil cafeicultores, ô Pulga, você sabe disso, né? Eu estava agora há pouco conversando com o resto. Por que não se une? Não se une porque 270 mil cafeicultores, Pulga, são mini e pequenos produtores, propriedades familiares. Esses homens não têm acesso às informações. Os outros 50 mil também ficam muito distantes. E o que aconteceu com a cafeicultura, e vem acontecendo já há muito tempo, que sempre foi muito estatizada. Nós temos que desestatizar a cafeicultura. Sempre teve nessas pendengas do governo, né? Como já representou 70%, 80% na pauta de exportação, ele ainda continua mantendo essas características dentro do cenário das decisões do café. Então, nós temos que desestatizar o café, tá ok? Então, os produtores não sabem. Eles, infelizmente, eles são muito bons dentro das porteiras para dentro, nosso cafeicultor está de parabéns. Nós produzimos 9 sacas de café até os anos 90, a média do ano passado fechou em 26,82 sacas por hectare. Nós triplicamos a produção de café, a produtividade de café, né? Então, o nosso cafeicultor ele é muito competente. E nós temos tecnologia high-tech na cultura do café, a melhor do mundo, não tem a menor dúvida, né? Mas da porteira para dentro. Da porteira para dentro, da porteira para fora. O que nós temos de excelência da porteira para dentro, nós temos os pêsames da porteira para fora. É onde o cafeicultor tem dificuldade de entender. Porque ele está sempre achando que vai sair uma cartola, um coelho da cartola, que o governo vai fazer alguma coisa, e o governo, muito pelo contrário, só faz um desastre em cima da cafeicultura. Colocou o preço mínimo de R$ 333 para o arábica e R$ 232 para o robusta. Não tem a mínima lógica. Então, se esperar coisas do governo para resolver a situação, nunca. Nós temos que resolver através de uma entidade privada, que é o caso da Sincal. Democrática, privada, sem fundos lucrativos. É isso que o cafeicultor tem que entender. Ele tem que entender essa tônica. Como tem a ProSoja, como tem outras associações, a Abrafruta, nós temos que ter autonomia. E não temos que chegar lá e tirar o chapéu, sair de lá de cabeça baixa, pedindo pelo amor de Deus para o governo. Nós temos que exigir. Nós pagamos nossos impostos, eles estão lá para atender os nossos anseios. Então, essa que é a finalidade básica do Sincal. Lutar para o bem dos cafeicultores. Mesmo que nós saibamos que nós temos aí muita gente que está por fora dessa liderança, mas isso não me contamina, vamos dizer, como presidente da Sincal.
Isso me motiva, né? Porque nós temos que chegar lá no pequeno produtor, no mini produtor, na propriedade familiar, melhorar a situação deles, melhorar a situação dos trabalhadores rurais, dos municípios e tudo mais. Então esse é o nosso objetivo. Se cada qual procurar fazer um trabalho social, não pensando no próprio umbigo, o Brasil seria outro país. Então eu me sinto como patriota na obrigação de fazer esse trabalho. Eu não ganho nada por isso, você sabe disso. Quantos anos de luta que nós estamos aí, trabalhando por nossa conta, e nós esperamos a adesão desses cafeicultores, das adesões desses cafeicultores mais intelectualizados, que têm mais capacidade financeira, de nos apoiar. Porque todo mundo parece que está assim, achando que está tudo bem, mas não faz os custos de produções, não sabe que está perdendo dinheiro, não sabe da importância de ter uma entidade desse nível. Porque o CNC não nos representa mais. Infelizmente, o Conselho Nacional do Café não nos representa em hipótese alguma. Se nós pegarmos a verba do FUNCAFÉ, que é 5 bilhões de reais, esse último ano, foi tudo aplicado de uma maneira, chega a 1 bilhão na mão do produtor e 4 bilhões está na mão da indústria, do comércio e tudo mais. Então, não tem lógica a maneira como o CNC tem conduzido a política cafeeira. Por exemplo, quando a gente pega o estatuto do CNC, lá está bem claro. O estatuto do que o CNC deveria cuidar dos dados estatísticos. Acabei de ler esses dias, não é? Tem que cuidar, por exemplo, do levantamento da produção, do levantamento da área de café, dos números, dos estoques. Cadê isso? Ninguém sabe isso. Isso fica a jogo de 7 chaves. Então, quem manda nesses números são essa carteirização, esse oligopólio carteirizado que sabe disso, tá ok? E nós, produtores, não sabemos. E a nossa entidade, a Sincal, não tem poder econômico para fazer isso. O CNC deveria fazer, tá ok? Então, nós estamos criando uma constelação de trabalho, de luta, para que amanhã, no futuro, nós possamos fazer um trabalho a esse nível. Bom, você está ouvindo Armando Matiello. Armando Matiello é presidente da Sincal, agora Associação dos Cafeicultores do Brasil. O nome mudou um pouquinho, antigamente tinha um outro nome, mas foi corrigido agora recentemente. E a luta continua, é isso, A luta Matiello? continua, nós estamos com Rondônia, estamos com o Espírito Santo, nós estamos com toda a cafeicultura, tanto faz o Robusta, Minas Gerais, São Paulo, a Arábica, tudo somando no mesmo contexto, colocando tudo dentro do agronegócio café. Essa que é a importância do negócio, tá certo, Pulga? Mais uma vez, obrigado, Matiello, por estar aqui senhor. conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Isso. Muito obrigado. Voltamos ao programa. Voltamos. Bom, e o Brasil deverá exportar cerca de 32 milhões de sacas de 60 quilos de café na temporada 17-18, que começa agora em junho e vai até julho do ano que vem. O volume é abaixo das 33 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos que foram exportadas na temporada 16-17, que acaba agora neste mês. Isso é uma estimativa do diretor nos Estados Unidos da exportadora Comestim, Rodrigo Costa. Segundo ele, a safra no Brasil deverá atingir 52 milhões de sacas de 60 quilos na temporada 17-18, em relação às 55 milhões de sacas que foram produzidas na temporada 16-17. Rodrigo afirmou ainda que com esse cenário, a produção mundial, a baixa produção no Brasil, não deve ter um impacto na produção mundial, que na temporada 17-18 vai permanecer em torno de 153 milhões e 800 mil toneladas, praticamente estável em relação ao ano passado. Ele afirmou que como o consumo mundial continua crescendo e a produção vai ficar praticamente estáveis, os preços tendem a subir na Bolsa de Nova York, já que o déficit global pode ser maior. Bom, voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Agora a Juliana Rezende traz como ficam as chuvas no centro-norte do Brasil. A maior parte das lavouras de café do oeste da Bahia agora já estão em fase final de maturação e a colheita já começou. No decorrer dos últimos períodos, as atividades de colheita dos cafezais avançaram e agora alcançam até 50% das áreas produtoras do oeste da Bahia. A umidade do solo está mais baixa, principalmente no interior do Nordeste e também em partes do norte do país, e isso segue favorecendo para as atividades no campo. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa é de tempo mais firme na maior parte do Nordeste, especialmente no interior do oeste da Bahia. E pelo menos até o dia 17 de junho é o extremo norte que recebe algumas pancadas de chuva de forma mais significativa, enquanto também o litoral do Nordeste também recebe algumas pancadas de até 30 milímetros. Agora, no decorrer do segundo período, esse padrão de chuvas ainda se mantém. A expectativa é de tempo mais seco no interior do Nordeste, pelo menos do dia 17 até o dia 22 de junho. A faixa leste ainda segue recebendo algumas pancadas de chuva com acumulados de até 15 milímetros.
milímetros, enquanto que o extremo norte do país também concentra pancadas de chuva mais volumosas, especialmente em Roraima, de até 70 milímetros. E no decorrer do terceiro período, mais para o final do mês de junho, a expectativa é que esse padrão de chuvas ainda siga se mantendo. Não há expectativa de chuva, principalmente no interior do Nordeste, no oeste da Bahia e também em toda a metade sul da região norte. As instabilidades ainda se concentram no extremo norte do país e também nas áreas litorâneas do Nordeste. Agora ganham um pouco mais de intensidade e os acumulados ficam de 30 até 50 milímetros. Então, pelo menos até o final do mês de junho, a expectativa é de tempo mais seco, principalmente no oeste da Bahia, o que deve seguir beneficiando principalmente as atividades de colheita dos cafezais. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana, pelas informações. E no próximo bloco você vai ver os destaques dos mercados de soja e de milho hoje. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Hoje foi um dia de queda para os preços da soja e do milho negociados lá na Bolsa de Chicago. De acordo com os investidores, os analistas de mercado, o clima tem determinado os preços lá na Bolsa norte-americana. Isso porque na semana passada foi de alta para os valores com a seca nas regiões produtoras norte-americanas. Por lá, o plantio se encaminha para o fim e o tempo mais seco e quente poderia prejudicar o potencial produtivo dessas áreas. Mas agora, no início dessa semana, já há previsão de retorno das chuvas para as áreas produtoras dos Estados Unidos e isso fez com que os preços da soja tivessem uma queda hoje lá na Bolsa de Chicago. A baixa foi de mais de 1%. O contrato de julho, negociado agora a $9,31 por bushel, cai 1,08%. Para agosto, $9,35 por bushel, queda de 1,05%, mesma situação para o contrato de setembro. Para novembro, a queda também é de 1,05% e o preço fica em $9,38 por bushel. Depois, então, de 6 sessões seguidas de alta, os preços voltam a cair com essa possibilidade de chuvas. O mercado esperava também o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação ao andamento do plantio lá nas regiões produtoras norte-americanas. Esse relatório foi divulgado às 5 da tarde, ou seja, após o fechamento lá na Bolsa de Chicago, e deve ter impacto nos preços só amanhã. Os valores do milho, como eu disse, seguem essa tendência do clima influenciando os valores. Os preços tiveram uma realização de lucros com as altas que foram registradas na semana passada. A queda foi intensa para o mercado de milho hoje. O contrato de julho a $3,77 por bushel cai 2,70%. Para setembro, $3,85 por bushel, queda de 2,71%. Dezembro, a $3,95 por bushel, queda de 2,58%. E o contrato de março do ano que vem se mantém acima de $4 por bushel, tem uma queda de 2,41%, mas negociado a $4,04 por bushel. Você acompanha também os preços do milho aqui no Brasil, queda diante do avanço da colheita e das condições climáticas favoráveis para o trabalho no campo. O contrato de setembro a R$ 27,17 a saca, cai 1,27% em relação à semana passada. Novembro, a R$ 27,90 a saca, tem queda de 1,83%. E o contrato de janeiro do ano que vem, agora a R$ 28,76 a saca, cai 1,34%. Preços do milho na Bolsa aqui de São Paulo, então, em queda, diante do aumento da oferta aqui no mercado interno brasileiro. Bom, agora o nosso destaque vai para a oferta de animais da raça Cenepol aqui no Canal do Boi. A Central Leilões realiza até amanhã a Mega Semana Cenepol, que começou na terça-feira passada. São ofertas direto da fonte com o melhor da genética da raça Cenepol. Nós vamos até a fazenda Bom Jardim, que fica em Goiás, conversar com o João Campos, que traz mais informações sobre essa Mega Semana Cenepol. Uma boa tarde para vocês aí em Goiás.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a toda a sua audiência. Prazer imenso poder adentrar o seu programa e levar grandes oportunidades. Na verdade, como nossa participação agora é de minutos, são apenas 5 minutos que nós temos, nós queremos fazer um convite bem feito, de criador para criador, como diz o slogan do nosso evento. Olha, nós temos ainda poucos animais à venda, já cumprimos muito mais de 50% do nosso trabalho, tanto em reprodutores, matrizes. Então você que ainda quer investir nessa genética Senepol maravilhosa, genética que é fundação da raça no Brasil praticamente, no trabalho de Ita Senepol e R3 Senepol, não tarde, hein? Pega o telefone, liga na mesa operadora 18 3622 4999 e nós temos um plantão lá, nossa equipe técnico-comercial pronta para atendê-lo a partir da hora que você quiser, aliás, né? A partir de quinta-feira da semana passada e até amanhã às 8h30 nós estamos com esse pregão em preço fixo. Eu estou aqui com o Itamar Neto, da Ita Senepol, Robinho, da R3 Senepol, e meu companheiro de martelo, Cláudio Gasperini. Boa noite, Ita. Prazer imenso estar com você aqui e já na rodada final do nosso trabalho, né? Amanhã, às 8h30, é o grande encerramento. Boa noite, com alegria, para todos os nossos ouvintes do SBA. Boa noite, Robinho. Boa noite, Cláudio Gasperini, João Campo, equipe boa que está aqui nos auxiliando. E o Mega Senepol segue firme, buscando aí a preferência dos nossos amigos produtores que desejam entrar na raça Senepol. O momento é aqui e agora. Fala aí, Robinho. Boa noite, Brasil. Boa noite, produtores. Hoje tivemos várias ligações, né, Juninho? Procurando aí o melhor que tem na raça Senepol. Então, muita atenção hoje, moçada, que amanhã encerra o Mega Semana Senepol. É a oportunidade única de entrar pela porta da frente, hein? Vamos aproveitar, né, João? Exatamente. E olha, dentre toda essa nossa semana, eu quero conversar com o Cláudio Gasperini. Cláudio, você com toda a sua experiência na raça Senepol, eu acho que nunca tivemos uma oferta. Primeiro são 120 animais, é uma oferta de volume. E o segundo ponto importante desse nosso trabalho é a inovação da condição de pagamento fixa, do preço fixo, da condição de pagamento em parcelas reduzidas e por caracterizar-se essa nossa oferta 100% animais que estão a pasto, né? Realmente foi um desafio lançado pelo Itamar, numa parceria com o Cláudio Godoy, com toda a equipe do SBA e de nós da Central Leilões, mas que já é um sucesso, né? Acho que se parássemos aqui hoje, já teríamos um sucesso total, absoluto do nosso trabalho, mas ainda temos um dia e meio de trabalho praticamente, né, Cláudio? Graças a Deus temos ainda um dia e meio. Um dia e meio de grandes oportunidades. Reparem o que vai sendo apresentado aí na tela, as grandes oportunidades que os amigos têm ainda hoje e amanhã durante todo o dia até as 8h30 da noite. Eram 120 lotes, porque agora menos da metade, bem menos aliás, os amigos ainda têm a oportunidade de aquisição. O Brasil inteiro ligado com a gente, fez ótimos investimentos, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Temos ainda algumas oportunidades nas fêmeas, pouquíssimas oportunidades nos machos. Então, quem queira realmente tem que aproveitar. Vale destacar que Ita Senepol e R3 pinçaram na prateleira de cima, abriram mão de animais diferenciados, abriram mão de genéticas importantíssimas, que normalmente os criadores não disponibilizam, porque retém essa genética como forma de multiplicarem o que já deu certo. Como é o caso, por exemplo, de irmãs próprias de campeãs. Do Safiras. Apenas um dos lotes para comentar. Mas nós temos realmente muita coisa, muita qualidade, e eu tenho a certeza absoluta que aqueles amigos que fizerem ainda os seus investimentos hoje. A nossa entrada agora é curtinha, mas teremos mais 2 entradas hoje e várias entradas na programação do SBA amanhã, de tal forma que os amigos ainda têm grandes oportunidades de compra num gado que está completa e absolutamente a pasto. Esse é outro dado de fundamental importância para que os amigos não tenham o menor problema de adaptação. Chegou na sua fazenda, soltou por pasto, vai sair trabalhando sem problema nenhum. Realmente uma oportunidade de luxo hoje e amanhã. Nosso tempo está terminando. Diga lá, João. É isso aí, Cláudio, pequeno microfone aqui, mas já, um probleminha no microfone, mas já corrigimos. Agora é isso, né, Ita? Eu acho que hoje nós temos às 7 horas um horário muito especial, onde nós ofertaremos em 30 minutos cerca de 10 a 15 animais. Depois, às 20 horas, aí nós teremos mais 15 minutos, acho que 5 ou 6 animais. Então, hoje ainda, praticamente passaremos a total da oferta que ainda temos. Agora,
eu acho que indiscutivelmente é uma chance única que os amigos de casa têm que aproveitar, né, Ita? 16 parcelas fixas, frete facilitado para todo o Brasil. As rotas de frete estão sendo anunciadas aqui a cada oportunidade. E aqueles que, porventura, não estiverem nas rotas de frete anunciada, como já dissemos várias vezes aqui, nós somos macio que nem a carne do Senepol. Pode consultar que a gente procura atender o nosso amigo, cliente, comprador, produtor da melhor forma possível. É isso aí. Agora, Robinho, também seu espaço para você fazer um convite para os amigos para daqui a pouquinho, às 19 horas, quando apresentaremos 30 minutos de grandes oportunidades. O cliente do Robinho hoje que veio e comprou 6 touros aqui, né, Robinho? É, o clientão lá de Caldas Novas, nosso amigo Marcos, cliente nosso há 4, 5 anos, toda vez que precisa de touro Senepol, viu que deu certo, é a campo, o negócio dele é tudo a campo e funciona, viu, João? Então vamos deixar aí o convite, a partir das 20 horas... Né? 19 horas estaremos aqui para apresentar os lotes em seguida. É isso aí. Cláudio Gasperini, meu amigo, obrigado por estar aqui conosco, Robinho, Itamar. Agora a gente volta aos estúdios em São Paulo e daqui a pouco, às 19 horas, aí sim, nós entraremos com a apresentação de 30 minutos de grandes oportunidades. O Rafaela Favro, hoje sem gafe. Aquele dia eu falei que era o Walter Pulga, era você que para quem eu deveria devolver o sinal. É com a Rafaela Favro. Muito obrigada, João, pelas informações. E vocês ficam então com um convite às 19 horas dentro do Pecuária BR. O João volta com a oferta dos animais desse Direto da Fonte, que é um sucesso já. O Mercado do Campo fica por aqui. Você acompanha agora o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã.